Capítulo 621, Espólios 1. Damas de branco são fracas para atirar. De acordo com os zilhões de livros que consultei recentemente, eles queimam como gasolina. Não sei que tipo de relacionamento esses dois têm, mas se eles coordenarem seus ataques, estarei em apuros. Devo igualar o campo. Pensamento de Lit. O assassino de magos ignorou as queixas da dama branca e pulou no feitiço de Lit, incapaz de ver além da refeição servida na frente de si. Lit dissipou sua cúpula de ar e atingiu com a espada do guardião infundida pela magia das trevas, o único elemento do qual os assassinos de magos não podiam se alimentar. A criatura foi incapaz de gritar, mas seus olhos se arregalaram quando o metal encantado perfurou o gás laranja, criando um buraco do tamanho de uma bola de futebol em seu peito por uma fração de segundo. Solos, o coração dele não deveria estar lá? Perguntou Lit. Seu coração vingativo era a fonte de todos os poderes que um assassino de magos tinha e também seu ponto fraco. Apenas uma arma física poderia destruí-lo, mas não foi fácil encontrá-lo. Os mortos-vivos podiam movê-lo livremente dentro de seu corpo gasoso, mesmo enquanto lutavam. Sim, foi. Agora está nas regiões inferiores. Ela respondeu. A visão de vida de Lit foi cegada pelo gás mágico que compunha o corpo do assassino de magos, mas seu sentido de mana era aguçado o suficiente para seguir os movimentos do coração. A dama de branco nunca parou de lançar água nova. Ela o estava usando para formar uma gaiola de água para afogar Lit. Ele era um adulto, então tinha gosto de merda de cavalo, mas mendigos não podiam escolher. Lit bloqueou a investida do assassino de magos, interrompendo seu ataque e seu feitiço enquanto liberava um raio de sua mão. A eletricidade viajou pela água e entrou na boca da dama de branco, deixando-a em chamas por dentro. Não teria sido tão fácil em circunstâncias normais. A fome transformou sua carne em carne seca, tornando-a ainda mais inflamável do que uma mulher branca já era. O morto-vivo se transformou em uma pira enquanto gritava em agonia. Levou menos de um segundo para ser reduzida a uma pilha úmida de cinzas. Agora que Lit podia se concentrar em um único oponente, ele conjurou uma espessa camada de magia espiritual ao redor de si. Seria inútil contra um oponente gasoso, mas a lâmina encantada que o assassino de magos estava usando era física. Lit usou magia espiritual para envolver a espada, mas cada vez que ela se chocava com seu guardião, tornando-a mais lenta conforme seu controle sobre a lâmina do inimigo se tornava mais forte. O assassino de magos não era capaz de usar magia de fusão e com sua espada sendo constantemente puxada em direções aleatórias, ele foi incapaz de completar um único feitiço. Logo o segundo morto-vivo estava à mercê de Lit. A magia espiritual manteve sua lâmina travada na mão esquerda de Lit, enquanto o guardião em sua mão direita cortava seu corpo tão rápido que seu coração era perfeitamente visível, não importando para onde o assassino de magos o movesse. Lit cortou o coração em pequenos pedaços e continuou cortando até que a fumaça parou de se regenerar. Infelizmente, a espada desapareceu assim que o morto-vivo foi derrotado. O corpo físico de um assassino de magos na verdade consistia em duas partes, o coração e a lâmina. É muito estranho, Solos. De acordo com os livros, a espada deve ser uma réplica exata da arma do mestre da lâmina. Ainda assim, nas fotos que encontramos, suas armas encantadas não tinham nada de especial. Eu me lembraria de tantas runas. Pensamento de Lit. Sim. É provável que Urioli seja muito antigo. Se o assassino de magos tinha séculos de idade, talvez fosse o processo de forja que eles usavam quando ainda estava vivo. É uma pena que as lâminas conjuradas não tenham pseudonúcleo. Poderíamos ter aprendido muito. Ela suspirou. Veja o lado bom. Se o caminho à nossa frente continuar a ser simples, aquelas criaturas teriam alcançado a saída em nenhum momento e então seríamos forçados a vir aqui para matá-los. Não apenas economizamos uma viagem, mas também podemos entrar mais fundo na cidade do que qualquer outra pessoa jamais conseguiu. Lit respondeu, lamentando suas palavras no momento em que as pensou. Que azar, Lit. Solos riu, esperando que pela primeira vez eles tivessem sorte. Antes de prosseguir, Lit vasculhou a sala.
O dormitório era um longo cômodo retangular, com pelo menos 100 metros de comprimento e camas de dossel alinhadas contra a parede. Na frente de cada cama havia um baú dimensional, pronto para ser impresso. Isso é ainda mais estranho. De acordo com o professor Van Emery, um item mágico que não foi impresso não pode durar muito. Então, como esses baús dimensionais podem estar em perfeitas condições? Pensamento de Lit. Talvez eles também estejam cheios. Solos disse. Eu disse para você olhar para o lado bom, não começar a sonhar acordado. Este é apenas o terceiro quarto. Podemos muito bem ser como o 100º visitante ou algo assim. Lit ainda imprimiu um dos baús para sondar seu conteúdo. Continha um pênico, uma espécie de pijama de aparência estranha e um conjunto de itens de higiene pessoal. Este lugar deve ser muito antigo se eles esperavam que os residentes usassem pênicos. Significa que eles ainda não descobriram como usar cristais de mana para obter água da torneira. Pensamento de Lit. O caminho deles continuou sendo direto apenas por mais alguns quartos. Lit encontrou um depósito de armas de treinamento, um escritório cheio de papelada escrita em uma língua desconhecida e uma cantina maior do que a vila de Lutia antes de encontrarem uma encruzilhada. Nesse ponto, Lit consultou seu relógio de bolso e começou a desenhar o mapa. Durante suas visitas anteriores, ele nunca tinha conseguido ir muito longe devido à sua agenda lotada e à abundância de monstros. De acordo com as informações do exército, cada vez que um monstro era morto, ele voltava à estaca zero, perto do núcleo de Urioli. Além disso, a cidade foi construída em vários níveis e todos os quartos seriam embaralhados cada vez que o labirinto se reorganizasse. Lit não tinha ideia do andar em que ficava o centro da cidade, nem onde as coisas boas poderiam ser armazenadas. No entanto, a perspectiva de encontrar artefatos antigos e estudar o pseudo-núcleo de um ser capaz de ressuscitar seus lacaios sem tirar seu livre-arbítrio o levou a continuar sua busca. Depois de vários escritórios, despensas e até mesmo um jardim interno maior do que um estádio de futebol, Lit estava prestes a ficar sem tempo. Ele começou a correr e evitou vasculhar os quartos na esperança de encontrar algo útil. Quando ele tropeçou em um laboratório de forja, Lit sabia que seria sua última parada. Havia tantos itens encantados que quase cegavam seus sentidos mágicos. A forja no meio da sala era feita de um metal desconhecido. Um segundo era branco com veias pretas por toda parte e no segundo seguinte era preto com veias brancas. A forja era sólida, mas sua superfície mudava constantemente, como se houvesse duas forças colidindo lutando pelo domínio sobre ela. Lit golpeou com o cabo do guardião, fazendo emitir um som cristalino que ele nunca tinha ouvido antes. Solos, essa coisa não é feita de adamantio, certo? Ele perguntou ao colocar a mão na forja e usar o revigoramento. Não. Não tenho ideia do que seja, mas seu fluxo de mana é magnífico. Lit não poderia concordar mais. Ao contrário de sua forja de adamantio, a que estava à sua frente foi capaz de atrair a energia do mundo e comprimi-la a ponto de quase ter um pseudo-núcleo, embora não estivesse encantado. Capítulo 622, Espólios 2. Lit tentou erguer a forja, mas ela pesava muito, mesmo para sua força desumana. Droga! Sem magia dimensional, não podemos armazená-la nem teleportar. Lit interiormente amaldiçoou sem parar. Você poderia fazê-lo flutuar com um feitiço, mas essa coisa é muito grande para tirá-lo daqui esmagando as paredes. O objeto amaldiçoado que supervisiona este lugar nos mataria antes que conseguíssemos escapar. Solos disse. De qualquer forma, Lit tentou levantá-lo com um feitiço. Para sua surpresa, uma fonte externa de mana bloqueou seu feitiço e a sala começou a roncar quando um terremoto estava prestes a derrubar o telhado. O terremoto parou no momento em que Lit largou a forja. Vamos fugir. Há mana suficiente nos cercando para matá-lo em um piscar de olhos. Solos o avisou. Lit esperou alguns minutos e retomou a busca na sala apenas quando Solos confirmou que a mana hostil estava desaparecendo. Mesmo sendo muito antigo, ainda era um laboratório de forja.
Depois de trabalhar por 2 anos no Grifão Branco, Lit sabia como esses lugares eram construídos. Ele ignorou os armários abertos e foi direto para a sala de testes, onde qualquer mestre competente guardava seus protótipos. Um suporte de armas cheio de todos os tipos de espadas cobertas de runas azuis estava esperando por ele. Sim. Lit começou a pegá-los, mas após a primeira lâmina o estrondo recomeçou, forçando a colocá-los de volta em seus lugares, exceto por um. Uma segunda tentativa de coletar mais de uma espada confirmou sua intuição. Ok, tudo bem. Eles todos têm o mesmo feitiço neles. Afinal, a alegação de uvas verdes de Lit foi seguida por uma rápida leitura dos livros armazenados nas bibliotecas. Mais uma vez, ele só poderia escolher um ou pagar as consequências. O problema era que estavam todos escritos em jargão e ele estava perigosamente correndo contra o tempo. O único forro de prata na situação de Lit era que, mesmo que ele não conseguisse entender as palavras e todos os círculos mágicos representados fossem desconhecidos, os fundamentos da forja ainda eram os mesmos. Lit solos foram instantaneamente capazes de dizer a camada de um encantamento apenas observando as complexidades dos desenhos e o número de pseudonúcleos que cada feitiço foi planejado para lidar. Eles escolheram um pequeno livro que estava cheio de feitiços de forja de nível 5. Vamos torcer para que eles tenham um uso prático. Com a minha sorte, eles podem estar apenas ensinando feitiços. Lit engasgou-se com essas palavras, finalmente percebendo por que o Uriole parecia tão familiar para ele. O design da mobília estava desatualizado e ele havia organizado os quartos em uma ordem aleatória, mas muitas coisas dentro da cidade perdida o lembravam da Academia Grifão Branco. Lit gostaria de colocar sua intuição à prova, mas não havia tempo. Ele usou seu feitiço de voo para voltar atrás, movendo-se o mais rápido que podia enquanto verificava o mapa para não se perder. Solos não pôde ajudá-lo dessa vez, ela estava muito focada em vigiar contra possíveis ameaças. Cuidado! Algo grande e poderoso está vindo em nossa direção. Ela o avisou. Lit se virou para a direita bem a tempo de ver e um homem incrivelmente bonito com cabelo esmeralda e olhos roxos aparecendo na esquina. Poderoso, posso acreditar, mas grande. Além disso, o que há de errado com seu cabelo? Ele saiu de um anime ou o quê? Lit não diminuiu a velocidade e montou várias barreiras, apenas para o caso de o recém-chegado estar com fome como todas as criaturas que Lit encontrou durante suas explorações. Espere. Se você me ajudar a sair daqui, vou recompensá-lo generosamente. Disse o homem de cabelo verde em uma linguagem esquecida. Vendo que Lit nem estava ouvindo, ele avançou com velocidade desumana, assumindo sua forma real. Um dragão de escamas esmeralda do tamanho de uma casa nobre de 3 andares começou a perseguir Lit, usando magia do ar para apoiar suas asas gigantescas e ganhar mais velocidade. Eu disse espere. A criatura rugiu enquanto tentava desesperadamente alcançá-la. Lit nunca tinha visto um dragão de verdade antes. Sua primeira reação foi de surpresa, imediatamente seguida por seus instintos de sobrevivência entrando em ação. Quão ruim é nossa situação? Ele perguntou. Núcleo azul brilhante dentro do corpo mais forte que eu já vi. Metamorfose. Lit estava perdendo terreno, então ele teve as asas de sua forma híbrida emergindo de suas costas. Uma das vantagens do Skinwalker Orixalcum era que ele era capaz de reverter a sua forma líquida à vontade, então mesmo que a magia dimensional fosse selada dentro de Uriole, Lit não precisava retirá-la para poder mudar de forma. As asas permitiam que ele fosse tão rápido quanto o dragão, já que sua figura muito menor tinha mais facilidade para manobrar ao longo dos corredores. Lit apenas precisou dobrar suas asas para passar por uma porta enquanto seu suposto inimigo teve que voltar à forma humana. O dragão esmeralda ficou pasmo e muito feliz ao ver outro dragão, então ele tentou falar em dracônico. Espere, não quero fazer mal, irmãozinho. Podemos sair daqui juntos. Uma pena que o dracônico era uma língua gutural tão cheia de poder que machucaria os ouvidos de um humano normal, fazendo-o sangrar.
Lith interpretou isso como uma espécie de ataque sônico e se moveu ainda mais rápido. Eu disse para parar. Indignado com a flagrante falta de respeito do dragão menor na frente dele, o dragão Esmeralda soprou brilhantes chamas de origem contra Lith. Obrigado, otário. Lith respondeu lançando um jato de suas próprias chamas de origem que se opôs ao ataque inimigo e produziu uma conflagração que aumentou ainda mais sua velocidade, enquanto forçou seu inimigo a parar. O dragão Esmeralda não poderia cruzar a violenta tempestade de fogo na frente de si sem correr o risco de morrer. Como pôde um dragão menor produzir uma chama tão poderosa? Eu só dei um tiro de aviso, mas ele ainda conseguiu bloqueá-lo. O pai Leigain deve ter se tornado ainda mais forte, se até mesmo um filhote assim pode alcançar esse tipo de habilidade. Ele pensou. Lita estava de volta ao caminho reto, então ele poderia guardar o mapa e se concentrar apenas em sua velocidade. Quanto até o reset? Ele perguntou. Menos de 5 minutos. A resposta de Solos fez Lita praguejar. Isso é muito tempo. Eu não quero lutar contra um dragão. Eu nem sei do que eles são capazes. Lita saiu da barreira, usando seu amuleto do exército para chamar reforços. O general Vorgin empalideceu ao ouvir sobre o dragão Esmeralda. Pelos deuses, ele de novo. A equipe de ataque estará lá o mais rápido possível. Não o enfrente, a menos que a barreira esteja em risco. Lutar sozinho seria suicídio. Lita sentiu enquanto se preparava para o pior. Mal sabia ele que o incêndio causado pelas chamas originais havia danificado as paredes de Uriole, fazendo o objeto amaldiçoado que supervisionava a cidade reagir com extremo preconceito. O dragão Esmeralda estava lutando por sua vida contra uma enxurrada interminável de feitiços que o impediam de avançar até mesmo uma polegada. Vorgin e um pelotão completo de Spellbreakers chegaram menos de 1 minuto após a ligação de Lith. Eles esperaram pacientemente pela chegada do inimigo, lançando várias matrizes um em cima do outro e usando a fonte de energia da barreira para aumentar seus feitiços. Quando o tempo de reinicialização chegou, toda a cúpula de pedra ao redor de Uriole tremeu e o dragão Esmeralda foi enviado para um canto remoto da cidade. Continua no próximo vídeo.